camadas são os fosfolipídios. E além dos fosfolipídios, faz parte da sua constituição física as proteínas e os carboidratos. Só que os carboidratos, eles estão ligados ou a proteínas ou a lipídios. Se estiver ligado a proteínas, é glicoproteína. Se estiver ligado a lipídios, são glicolipídios. E a gente viu a função de cada um desses constituintes químicos na membrana e a função da membrana como um todo, né? Todas as células, elas são constituídas por membrana plasmática. É a estrutura que delimita, né, a célula do meio externo. E além de delimitar, ela tem a função de regular, né, de permitir quais as substâncias que podem tanto passar do meio externo para o meio, do meio externo para o meio interno, quanto do meio interno para o meio externo. Mas a membrana plasmática, ela também é impermeável a determinada substância. Então, assim, não é qualquer substância que vai entrar na célula. Também não é qualquer substância que vai sair da célula. Para que a célula, estruturalmente, né, ela tenha uma certa estabilidade, tanto em termos de estrutura física quanto de funcionamento, ela tem que fazer essa regulação, né, esse regulamento essa seleção de quem entra e quem pode sair. Porque tem muitas substâncias que, se entrar, né, se a membrana permitir a passagem dela, ela tem a capacidade de destruir, né? Ela destrói todo o mecanismo interno, ela desregula, e se ela desregular uma reação, um mecanismo, toda a célula pode vir água abaixo. É o que acontece com os vírus, né? Quando os vírus penetram, através do seu mecanismo, o seu material no interior da célula, então pronto. E aí ele usa todo o mecanismo da célula para poder se reproduzir, e ao se reproduzir ele destrói a célula. Mas tem substância que a célula produz, né? Através das reações químicas, que são bilhões de reações que acontecem no interior da célula, e que essas substâncias, elas são, no final, produtos tóxicos, né? E elas têm que ser eliminadas para o meio externo. Mas aí, uma das funções da célula é essa, é permitir a passagem de alguma substância, mas impedir o trânsito de outras. E essa característica da membrana plasmática é referida como permeabilidade seletiva. Então, ela tem uma permeabilidade, mas essa permeabilidade dela é seletiva. Mas ela pode ser impermeável para um número bem significativo de substâncias. Então, a membrana, ela permite, né, essa permeabilidade, ela permite que a membrana determine quais substâncias poderão penetrar ou sair de uma célula ou organela, porque a membrana plasmática, ela não constitui só a célula em si, ela também constitui algumas organelas, nem todas, né? Por exemplo, o ribossomo. Os ribossomos, eles não são constituídos por membrana plasmática. Já o complexo de Golgi o retículo endoplasmático né, o peroxissomo Então, assim, tem algumas organelas que são constituídas por membrana plasmática. E essa membrana, ela é praticamente a mesma membrana, vamos dizer assim, estruturalmente, é a mesma membrana que constitui a célula. São constituídas pelos mesmos constituintes químicos, proteínas, fosfolipídios e carboidratos. Então, essa passagem, né, dessa substância que entra, que pode sair, que pode, esse trânsito de substância, acontece por dois tipos de transporte, né? Tem o transporte passivo e tem o transporte ativo. Tem substância que vai passar pelo processo de transporte passivo, tem substâncias que vão passar pelo processo de transporte ativo. E aí a gente aprendeu, né, no ensino médio, que o principal fator que diferencia um transporte ativo de um transporte passivo é se tem ou não gasto de energia.
né? Se precisa ou não utilizar energia, a própria substância precisa de uma energia externa para ela poder adentrar, né, ou sair da membrana plasmática. Então, tem muitos medicamentos, né, muitas substâncias que a gente ingere através dos medicamentos, que eles passam, essas substâncias, elas passam tanto por processo passivo quanto por processo ativo. Tem umas que vão precisar de energia e tem outras que vão passar pela membrana, né, sem nenhum fornecimento de energia. Então, assim, a passagem dessas substâncias acontece por dois tipos de processo, que é o processo de transporte passivo e processo de transporte ativo. Existem três tipos de transporte passivo. Então, tem substância que vão passar pela difusão simples, outras por osmose e outra por difusão facilitada. São os três tipos de transporte passivo: difusão simples, osmose, difusão facilitada. E o transporte ativo, né? Um exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. O sódio, né, é uma molécula, tanto o sódio como o potássio, né, um adentra a célula e o outro sai da célula para poder a célula funcionar. Então, quase todas as células, elas têm esse tipo de transporte de bomba de sódio e potássio. Então, são esses dois tipos de transporte que as substâncias, elas podem passar através da membrana plasmática. E essa substância, né, que passam através do transporte passivo, elas não necessitam de energia, né? É uma das características desse tipo de transporte. Não necessita de qualquer energia externa para acontecer. Essas substâncias, através do transporte passivo, elas passam por difusão, né? Ou difusão simples ou difusão facilitada, mas também elas passam pelo processo de osmose, que vocês vão saber o porquê, né? A diferença da difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Então, vai depender da particularidade de cada substância, qual é o tipo de transporte que elas vão utilizar para poder atravessar a membrana, quer para o lado interno, quer para o lado externo. Se não necessita de uma energia externa, de onde vem essa energia? Essa energia é encontrada nas próprias substâncias, elas mesmas já possuem essa energia, ou então essa energia, ela é fornecida pela diferença de concentração da substância, que nós vamos ver mais lá na frente o que é essa concentração de substância, que é chamada de gradiente de concentração. Então, num lado, por exemplo, a membrana está no meio, aquoso, né? Está no meio lá, no organismo. Então, vai acontecer do lado externo, ter mais, vamos dar um exemplo, aminoácido, do que do lado interno. Então, assim, a gente fala que o maior número de substâncias de aminoácidos está no lado externo do que no lado interno. Então, o gradiente de concentração dela está do lado externo, porque tem mais aminoácidos do lado externo. Como tem muita substância do lado externo, elas vão passar, né, livremente, sem necessitar que algo forneça energia para ela passar. Não, já tem muita substância, então ela já tem essa energia para poder ultrapassar. E essa força, esse número grande de substâncias significativo, é um impulsionamento, né? Impulsiona ainda mais essas substâncias a atravessarem a membrana plasmática. Então, essa energia tanto vem das próprias substâncias, como dessa diferença de concentração de substância que está entre as duas faces da membrana, ou está do lado externo, ou está do lado interno. E a substância, como eu já falei, elas passam pelo processo de difusão, né? E o que é difusão, Alessandra? Difusão significa o seguinte, que as substâncias, elas movimentam aleatoriamente. Por exemplo, você prepara vamos dizer, uma solução de água com açúcar, né? Então, alguém está passando mal, e aí você vai e prepara
uma solução, dissolve lá açúcar com água para dar para essa pessoa, né? Então, assim, quando você coloca o açúcar na água, tem uma substância que vai dissolver, que é o solvente, e tem uma que vai ser dissolvida, né? Que é o soluto. Então, toda solução, quando a gente prepara, vai ter o soluto e vai ter o solvente. A que vai dissolver é o solvente, e a que vai ser dissolvida é o soluto. E essas moléculas, né, elas nunca vão estar estáveis, sem movimentar. Então, eu coloco aqui uma molequinha de açúcar, né? Uma molécula de açúcar, ela vai ficar parada lá. Não, nada no universo está estável. Tudo está em constante movimento. E principalmente as moléculas. Então, as moléculas, quando você dissolve ela na água, elas se movimentam de uma forma aleatória, até que ela consiga se ligar a todas as moléculas de água e aquele meio ele fique uniforme. E aí vocês podem ver através dessa imagem, né? Você coloca, vamos supor, você tem um recipiente com água e você pinga lá uma gota de tinta. E daí, alguns minutos, você vai ver que a água ela está completamente lilás, vamos supor se a gota de tinta for lilás, verde, né, se você colocar ali uma gota de tinta verde. Então, todas as substâncias que compõem a tinta, aquele pigmento, quando você coloca ela dentro da água, elas se movimentam, essas moléculas vão se movimentando, se agitando, e alguns minutos você não consegue mais ver a coloração, né, a parte incolor que é a água. Então, a água, todas as moléculas, todos os solutos os pigmentos que compõem a tinta, eles vão se movimentar de forma aleatória, essas moléculas, porque elas vão estar se ligando a todas as moléculas de água. Então, daqui a pouco, não existe mais moléculas de tinta solta. Todas elas estão dissolvidas no meio aquoso e você tem uma solução aí. Você tem um solvente, tem um soluto. E qualquer quantidade de água que você coletar daí, que você pegar, vai estar com a mesma concentração, porque aquelas moléculas conseguiram se desenvolver, né? Se ligar todas as moléculas de água até tornar o meio uniforme. Então, as moléculas, elas vão estar sempre em movimento, né? Elas nunca vão estar estáveis. E esse movimento aleatório que a gente atribui a essas moléculas é denominada de difusão. Então, difusão é o processo de movimentação aleatória de moléculas ou substância em direção ao estado de equilíbrio. Então, quando todo o meio estiver uniforme com a única cor, é porque ali atingiu o equilíbrio. Se atingiu o equilíbrio, está uniforme. Então, todas as moléculas ligaram-se às moléculas de água, né? Como vocês podem ver aí na imagem ao lado. Aqui é somente para explicar, para vocês entenderem o que é difusão. Vocês estão vendo aí, tem uma solução A, que só tem moléculas de água, né? Que tem as bolinhas azuis. Colocou uma outra substância aí, e aí daqui a pouco, ó, o meio tá uniforme, porque todas as moléculas essa substância, né, que foi adicionada, ela se dissolve no meio aquoso, que é no meio a água, até atingir um equilíbrio. Não que elas parem de se movimentar, né? Elas continuam se movimentando aleatoriamente, mas agora aí o meio, ele está em equilíbrio. Então, assim, e essas moléculas, elas sempre vão se movimentar de uma região que tem muitas substâncias para uma região que tem pouca substância. E a gente diz maior concentração para a região de menor concentração. Quando a gente fala em concentração, a gente está falando em número de moléculas, não é do tipo de molécula, né? Então, você coloca, vamos supor, 10 mil moléculas de açúcar para se dissolver em 1 litro de água. Então, eu estou falando que a concentração do açúcar é 10 mil moléculas. Né? Eu estou me referindo ao número de moléculas de açúcar, né, que vai estar se dissolvendo na água. Então, isso é a concentração. E esse movimento aleatório dessa substância vai se dar sempre da região de maior concentração para uma região de menor concentração. Isso aí é difusão, né? Que a gente possa entender o que é difusão. Por quê? Porque nas células, né,
essa passagem através da membrana plasmática, a substância, elas sempre vão passar de um meio onde está mais concentrado para um meio que está menos concentrado. Então, se fora da célula tem muitas moléculas de água e no interior da célula tem poucas moléculas de água, elas vão passar do meio externo para o meio interno. Então, essas moléculas se movimentam aleatoriamente sempre de uma região que tem maior concentração para uma região que tem pouca concentração, certo? Quando a gente fala de solução, é que tem um soluto e tem um solvente. Tem uma substância que se dissolve e uma que é dissolvida. Isso aqui vocês vão ver na química, né? Eu acredito que na química inorgânica. É só mesmo para a gente poder entender o que é difusão. Agora, na célula, essas moléculas, né, elas vão ter uma barreira. Não é como eu colocar uma substância, pegar um recipiente de água, colocar açúcar e lá mexer, pronto. Não. Não tem nenhuma barreira ali impedindo que aquelas moléculas se dissolvam. Já na célula, nós temos o quê? Uma barreira, que é a membrana plasmática. Então, assim, como tem uma barreira, como tem a membrana, né, essas substâncias, elas vão ter que atravessar a membrana. Então, assim, se no meio interno tem uma grande quantidade, vamos supor, de glicose, e no meio externo tem pouco, então a glicose não vai entrar para a célula, né, para o interior da célula. Ela vai sempre sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E é assim que essas substâncias, elas são transportadas, né, elas são atravessadas de um meio para outro através da membrana plasmática. De um lado que tem mais substância, que está mais concentrado, para um lado que tem menos substância, que está menos concentrado, como vocês podem ver aí na imagem. Nós temos um exemplo, a imagem 1, né? Vocês estão vendo aí, foi colocada uma membrana, né, somente para poder ilustrar. E aí, vocês têm a água e tem um solvente que é a água e tem as bolinhas que é a substância, né, que é o soluto. Veja só, elas vão passar, elas são permeáveis, né? A membrana permite que essas substâncias elas passem pela membrana. A célula vai permitir, a membrana vai permite a passagem dessa substância. Então, vocês estão vendo aí que elas estão passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por quê? Porque a tendência natural, né, dessa substância se movimentar aleatoriamente é atingir o equilíbrio. Então, vocês observem que na figura 2, no recipiente 2, o meio já está em equilíbrio. Por quê? Porque o meio A vai ter a mesma quantidade de substância do meio B. Então, quando elas adquirem o equilíbrio, elas não param. É lógico que elas não vão parar, elas vão ficar agora paradinhas. Não, meio A tem 20 moléculas, meio B tem 20. Então, agora vamos parar. Não, elas ainda continuam se movimentando através da membrana plasmática, mas isso aí vai estar sempre em equilíbrio. Então, o meio A vai ter a mesma quantidade de substância do meio B. Olha aí a grandiosidade, né, que tem uma estrutura tão minúscula que é invisível ao olho nu, mas que tem essa grandiosidade, que é manter o meio interno da célula em equilíbrio, através de quê? Dessa difusão, dessa passagem das substâncias, né, através da membrana, para poder a célula permanecer em equilíbrio. No meio interno nem tenha muita substância, nem no meio externo tenha mais substância do que no meio interno. Então, a célula ela precisa estar nesse equilíbrio constante para ela poder continuar estável funcionando, né? E aí, quem tem essa função, né, de permanecer a célula nesse equilíbrio, esse controle, é a membrana plasmática, selecionando quem pode entrar e quem pode sair até entrar no estado de equilíbrio. Então, a imagem 2, né, é basicamente demonstrando, explicando a imagem 1, mas isso aqui já é no formato da membrana, a bicamada. Essas substâncias, elas passam livremente pela membrana plasmática, né, mas vocês estão vendo que as bolinhas verdes, elas estão passando do meio mais concentrado, tem maior número de substância,
para o meio menos concentrado. Então, quando tiver a mesma quantidade no meio interno do que no meio externo, aí a célula adquiriu, né, a célula já chegou no seu estado de equilíbrio para a presença daquelas substâncias. Então, as moléculas, né, as substâncias, elas são transportadas pela membrana pelo processo de difusão. Então, elas vão passar sempre do meio onde há maior concentração para o meio onde há menor concentração de substância, né? E aqui, mais uma ilustração, demonstrando aqui a difusão através de membrana, né? O transporte, a passagem da substância, das moléculas, através da membrana plasmática. Então, vocês veem que a solução A e tem a solução B. Veja só, eu tenho duas substâncias, tenho uma vermelha e azul, a vermelha e a azul. A azul é a água, e a vermelha é a sacarose, né? Tipo de açúcar. Então, ela vai estar passando do meio A para o meio B. A substância, não são as moléculas de água. A substância, a sacarose, até que atinja o equilíbrio, até que a concentração de A fique igual à concentração de B. Então, as moléculas sempre vão estar sendo transportadas, né, atravessar a membrana pelo processo de difusão, que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, assim, no transporte passivo, eu falei que tem 3 tipos de transporte passivo, né, que 2 deles é por meio de difusão, diretamente, que é a difusão simples e a difusão facilitada, mas também tem a osmose. A osmose, ela é um tipo de difusão. Só que a osmose, ela é muito específica, a molécula, ela é específica. A osmose somente para a passagem de moléculas de água. Então, quando a água, ela passa, né, pela membrana plasmática, do meio mais concentrado, vamos dizer, para o meio menos concentrado, esse processo de transporte é chamado de osmose. Então, toda vez que a gente falar de osmose, a molécula específica que a gente está falando são as moléculas de água. A difusão simples e a difusão facilitada, não. Pode ser outros tipos de moléculas ou de substância, aminoácidos, oxigênio, dióxido de carbono, íons, né, açúcar. Então, vai variar muito o transporte da substância. Mas quando nós falarmos de osmose, é especificadamente moléculas de água. Eu vou só mostrar para vocês aqui um vídeo, bem rapidinho esse vídeo, vou olhar aqui, viu? Para vocês só ver aqui como é que as moléculas elas passam através da membrana, certo? Ele é bem simples, mas só mesmo para questão de entendimento. Vou só parar aqui um pouco minha apresentação e vou colocar o vídeo, tá certo? Difusão aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Está dando para observar? Pronto. Então, eu vou começar aqui o vídeo para vocês virem, ó, tem uma membrana, é só uma animação, né? Tem uma membrana e vocês vão ver as moléculas passando de um lado para outro, certo? Vou ver aqui. Só ver aqui. Deixa eu olhar aqui, meu Deus, cadê? Ó. Veja só. Então, nós temos a membrana, vocês estão vendo, né? Membrana, sacarose. Então, as moléculas de água, né, elas estão passando e elas estão constantemente se movimentando, tanto do lado interno para o lado externo, quanto do lado externo para o lado interno. Quando adquirir o equilíbrio, elas não vão ficar paradas, elas vão ficar em constante movimento, mas esse movimento é fazendo com que o meio ele se torne em equilíbrio, né? Então, vocês veem que elas ficam passando na membrana até eu atingir o equilíbrio.
Mas aí, quando atinge o equilíbrio, elas não param, permanece ainda. Agora você não precisa mais escolher. Pronto, agora eu vou voltar para a apresentação, tá? Então, era só para demonstrar, só coisar minha aula de novo. Só para demonstrar, né, para vocês, essa passagem, era bem rápida. Vou voltar aqui para a aula. Pronto. Então, assim, existem dois tipos de difusão. Existe a difusão simples e existe a difusão facilitada. Primeiro nós vamos ver essa difusão simples, certo? E aí depois a gente vê a osmose, e aí por último eu explico para vocês difusão facilitada. Então, assim, a difusão simples, as substâncias, elas vão passar diretamente pela membrana plasmática. Por exemplo, a água, ela passa diretamente pela membrana plasmática, sem nenhuma dificuldade. Tem tanto moléculas pequenas, quanto íons. Tem alguns tipos de íons e moléculas que elas passam livremente pela membrana plasmática, sem nenhuma dificuldade. Então, a membrana ela é permeável para esse tipo de substância. E na difusão facilitada, o próprio nome já está dizendo, facilitada, alguém tem que facilitar a passagem dessa substância. Alguém tem que ajudar, né? Elas não passam livremente através da membrana plasmática. E quem é que vai ajudar essas moléculas, essas substâncias a adentrarem a membrana plasmática ou saírem da membrana plasmática? São proteínas, né? Vocês viram lá as proteínas. Tem proteína integral, que está integrada totalmente à bicamada, e tem umas que estão inseridas, né? E tem outras que ficam na superfície. Mas aí essas proteínas integrais, elas têm uma função, que é ajudar a essas moléculas a atravessarem a membrana plasmática, né? Que são proteínas, canais proteicos ou via transportadores intermediários. Existem dois tipos de difusão facilitada. Tanto pode ser por proteínas integrais, quanto por proteínas transportadoras intermediárias, que a gente vai ver mais lá na frente, né? Então, a própria imagem, ela já mostra aqui embaixo, ó. Nós temos proteínas integrais, que são as proteínas transportadoras, que é a mesma coisa de canais proteicos. E tem outro tipo que é proteína transportadoras intermediária, né? Então, a diferença é entre esses dois tipos de transporte passivo, por meio da difusão. Algumas substâncias vão passar através da bicamada livremente e as outras vão precisar da ajuda de uma proteína para poder elas atravessarem a membrana plasmática. Vamos olhar aqui. Então, assim, a difusão simples, como é, Alessandra? Moléculas polares, moléculas que são hidrofílicas, elas não passam livremente pela membrana plasmática. Tem que ser pequenas, tem que ser moléculas apolares e lipossolúveis. O que são moléculas lipossolúveis, Alessandra? Que são dissolvidas em lipídios, né? Então, assim, como a bicamada, ela tem uma parte que as moléculas, elas são hidrofóbicas, que é a camada interna, que é formada pelas caudas dos fosfolipídios. Então, as substâncias que são lipossolúveis vão passar livremente por essas camadas. Por quê? Porque elas são hidrofóbicas também. E pequenas, né? Moléculas pequenas. Quando diz polar ou apolar, a gente associa como aquelas substâncias que têm cargas. Por exemplo, tem alguns aminoácidos que na sua estrutura tem alguma carga, ou positiva, ou negativa, a gente diz que elas são polares, porque elas têm a capacidade de se ligar à molécula de água. Então, como a célula está no meio aquoso, né, o meio em que ela se encontra, existe também moléculas de água, então essas moléculas polares, elas vão formar pontes de hidrogênio com a água, e aí vai até dificultar a passagem dela na bicamada. E também tem a questão da parte interna ser
hidrofóbica, então não tem como ela passar sendo hidrofílica, né? Então, assim, elas não passam. Esse tipo de molécula polares, hidrofílicas, não passa. Tem que ser apolar, pequenas e lipossolúveis. Então, alguns lipídios aqui passam livremente na bicamada. Vitaminas lipossolúveis, como a AD, que é a DEC, né, que chama, dióxido de carbono, oxigênio, essas passam pelo tipo de transporte, é difusão simples. Elas passam livremente pela bicamada, né, pela bicamada fosfolipídica. Então, esse tipo de transporte passivo é chamado de difusão simples. Olha aqui um exemplo de difusão simples. Vocês estão vendo aí a passagem de moléculas de dióxido de carbono, de dióxido, de oxigênio e moléculas de água. Estão vendo aí na bicamada? Então, esse tipo de moléculas, elas passam por difusão simples, passam livremente. Já tem outro tipo de transporte, que eu vou falar logo, que é relacionado à osmose, né? Então, assim, quando a gente fala de osmose, a gente está falando com relação à passagem de moléculas de água. Então, assim, a água, as moléculas de água, elas fogem de todas as regras. Por quê? Porque ela é uma molécula polar, mas ela tem a capacidade de passar pela membrana plasmática livremente. E esse tipo de transporte específico para a água é chamado de osmose, certo? Então, vocês veem aí na ilustração que as moléculas de água, elas vão passar sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como assim, Alessandra? Por exemplo, você tem esse recipiente aqui que tem moléculas de açúcar e tem moléculas de água. Moléculas de água são essas bolinhas pretas e as moléculas de açúcar são as bolinhas azuis. Veja só, onde é que tem mais moléculas de açúcar? Do lado direito, né? Então, aí vocês veem que tem mais bolinha azul, tem 4. E do lado esquerdo tem mais moléculas de água. Então, a água, ela sempre vai passar de onde tem menos substância para onde está mais substância. O meio que está menos concentrado com relação a soluto para o meio mais concentrado. Não é com relação a moléculas de água. Eu acho que tem mais molécula de água do que açúcar, mas a água ela sempre vai fluir para o meio onde está menos concentrado com relação à substância para o meio mais concentrado. Aí vocês observam que a passagem da água, né, do meio menos concentrado para o mais concentrado, porque aumentou o volume, né? Então ela está no meio mais concentrado, que é com relação às substâncias das moléculas. Então a água, quando ela passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a gente chama esse tipo de transporte de osmose. Então, a água, o tipo de transporte da água que ela faz a passagem entre, né, na membrana plasmática, é o processo chamado de osmose. Então, ela sempre vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá certo? Então, vocês podem observar aqui mais uma vez na imagem, olha, tá vendo que de um lado tem muitas moléculas de água e do outro tem muitas moléculas de glicose. Tem água e tem glicose, que é um tipo de açúcar. Então, para onde a molécula de água está fluindo? Para onde tem mais molécula de glicose, né? Então, ela está fluindo do meio menos concentrado, nem tem glicose, para um meio que tem mais glicose. Então, quando a gente fala em concentração, a gente está falando, como eu já disse, em termos de número e não de tipos de partícula de soluto. Então, assim, o soluto é a glicose, né? Que é a substância que vai ser dissolvida. A água, ela é o solvente.
Mas o fluxo da água é com relação a relação à quantidade de soluto, de moléculas que vai ser dissolvida. Então, sempre vai passar por meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, assim, a compreensão com relação à osmose tem que ser em relação à concentração de solutos e não da quantidade de moléculas de água. Então, a água flui do meio, de uma região que está menos concentrada para uma região que está mais concentrada. Não esqueçam, tá certo? Então, falar de osmose é falar do transporte das moléculas de água que passa de um meio menos concentrado, em termos de soluto, para o meio mais concentrado. Então, aqui é mais uma ilustração, né, com relação à osmose. Vocês estão vendo aí que no recipiente A nós temos molécula de sal e molécula de água. Só que as bolinhas vermelhas que são sal, tem um lado que tem muito mais molécula de sal do que de água. Aí colocou uma membrana para separar essas duas soluções. A molécula de água, ela vai passar pela membrana, do lado que tem menos bolinha vermelha, para o lado que tem mais bolinha vermelha, que é o sal. Então, vocês veem que o volume, onde tem maior molécula de sal, aumenta, porque a água passou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí, agora a gente vai entender com relação às células, né? Esse processo de osmose nas células. E um exemplo que eu trouxe aqui foi as células vermelhas sanguíneas, células do sangue, que são as hemácias. Então, vocês veem aí que ela tem um formato bicôncavo, as hemácias, e ela se encontra no meio, em suspensão, em um fluido chamado de plasma. Então, no plasma, que é o meio líquido onde ela se encontra, além de água, tem sais, tem proteínas e outras substâncias, certo? E aí, nesse meio onde ela se encontra, está em equilíbrio com o meio interno dela. Mas aí, o que acontece? Com relação às moléculas de água, elas vão estar sempre passando por meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Então, a célula aí, ela está no meio, está no equilíbrio. Por quê? Porque ambos os meios, tanto o interno da célula quanto o externo, as mesmas substâncias estão na mesma quantidade. Então, aí a água, ela está fluindo de uma forma que ela pode passar do meio interno para o meio externo, mas aí está em equilíbrio. Então, assim, se a gente pegar a célula, né, do sangue, vamos supor, a gente coloca uma gota de água, bota a célula no recipiente, né, a hemácia, e coloca a água junto com a hemácia. O que vai acontecer? A água, ela vai começar a passar do meio externo para dentro da hemácia. Por quê? Porque no interior da hemácia está mais concentrado, tem mais substância do que no meio externo. Então, a água, ela vai começar a adentrar a célula, ao ponto dessa célula poder chegar até a estourar, né, de tanta água que vai entrar para o interior da célula. Então, assim, a questão da osmose também, ela está relacionada a essa variação, né, essa quantidade de solvente e soluto, que a gente chama de gradiente de concentração. Então, se a célula está no meio, onde o meio externo é mais concentrado que o interno, a água vai começar a sair do interior da célula para o exterior. Agora, se o meio externo tem mais molécula de água, está menos concentrado que o meio interno da célula, então a água vai começar a fluir para o meio interno da célula, ao ponto de chegar até a ela explodir, né, de tanta água. Mas aí, as células no nosso organismo, elas estão em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, é porque o meio externo é a mesma quantidade de substância do meio interno. É o que acontece com as células vermelhas do sangue. O plasma está em equilíbrio com o meio interno, porque senão a célula não
sobreviveria, ela explodiria, porque a água ia passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a célula está no meio isotônico, ela está num meio onde tá em equilíbrio, né? Tá, lógico, tá fluindo água do meio externo para o meio externo, mas beleza, tá em equilíbrio. Então, assim, existem 3 tipos de meio, né, com relação à solução. Existe aquele que está, aquele meio isotônico, a solução isotônica, quando está em equilíbrio, tanto o interior da célula quanto o exterior, em termos de concentração de substância. Tem o hipotônico é que o exterior da célula vai estar menos concentrado do que o interior da célula. Então, a água vai começar a passar do meio externo para o meio interno. E tem o hipertônico, onde o exterior da célula vai estar mais concentrado de substância do que o interior da célula. A água vai começar a passar do interior da célula para o exterior da célula. Então, existem 3 meios, né, 3 situações com relação à solução, onde a célula se encontra, que é isotônico, hipotônico e hipertônico. E aí a gente vai ver agora, né, com relação a esses 3 meios, levando em consideração mas é massa. Olha aí, ó. Quando a célula está no meio isotônico, onde as concentrações são iguais para ambos os lados, ela está normalzinha aí, formato bicôncavo, tá vendo? Sai água, entra água, mas está em equilíbrio. Se eu colocar a célula no meio hipertônico, onde o meio externo está muito mais concentrado em termos de solução, para o meio interno, o que acontece? A água vai começar a fluir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ela vai murchar, ela vai perder água. E se ela está no meio hipotônico, né, onde tem menos concentração do que o meio externo, do meio interno, aí a água vai fluir do meio externo para o meio interno e a célula vai explodir, né? Porque vai entrar tanta água vai começar a entrar, que a célula não vai ter o controle e ela vai começar ela vai explodir. Então, porque ela não tem uma membrana, além da membrana plasmática, que impeça, né, essa explosão, essa destruição, através da superconcentração de moléculas de água. Então, nós temos essas 3 situações no meio, no nosso organismo, com relação à célula. Estou exemplificando aqui as hemácias, né? Mas, lógico que nosso meio, as células, né, que compõem o nosso organismo. Tem também com relação à célula vegetal. E aí a gente vai associar a questão dos alface, né? Os alface não murcha. Se você colocar sal no alface, daqui a pouco ele está murcho. Por quê? Porque no interior do alface, as células, elas não têm tanto quanto a sal, quanto o meio externo. Então, a água vai começar a passar do meio interno para o meio externo. O sal vai atrair as moléculas de água. E aí, o alface, ele tende a quê? A murchar. Se o alface estiver murcho, faça o teste. Você coloca uma bacia de água e coloca o alface lá dentro. Dentre algumas horas, o alface volta a virar crespo. Por quê? Porque a água vai começar a fluir do meio externo para o meio interno, para um meio mais concentrado, porque as células da alface vai estar mais concentrado do que o meio externo, só tem água. Então, a água começa a passar para o interior das células do alface e ela volta a ficar em vigor de novo, a ficar crespo. Eu já fiz esse teste e eu recuperei o alface, por incrível que pareça. Ele voltou a ficar crespo. Só que uma amiga minha disse assim, faça o teste com água gelada, mas não tem nada a ver, né? Ela diz, faça com água gelada que o alface volta a ser crespo. Não, mas tanto faz água gelada quanto com água, né, natural. É o mesmo procedimento. Já as células vegetais, elas não explodem porque elas têm uma parede celular. E essa parede celular é que dá uma estrutura rígida à célula, à membrana, e evita que essa célula ela exploda, né? Ela seja destruída pelo excesso de água. Aí nós temos aqui o alface, ó. É um alface, a pessoa colocou
preparou uma solução de água com sal e colocou em cima do alface. Daqui a pouco, ó, o alface já estava murcho, né? Por quê? Porque o sal extraiu a água, porque a água foi do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é onde tem mais sal. Então, esse processo aqui é chamado de osmose, que é o transporte da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí também, né, tem um exemplo muito clássico, que eu acredito que vocês, alguns ainda não associaram, é com relação a salgar a carne, né? Por que que a gente salga a carne? Para evitar que a carne apodreça, né? E o que que faz com que uma carne apodreça? A presença de bactérias, a presença de micro-organismos, né? Que, como é que se diz? Decompõe a carne e a carne apodrece. Aí o que que a gente faz? A gente salga a carne. Então, quando você coloca sal na carne, o que que acontece? As bactérias elas vão morrer. Por quê? Porque a água ela vai passar do meio menos concentrado, né, para o meio mais concentrado. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai destruir as bactérias, né? Então, a água vai passar a destruir a célula por conta da presença do sal, mas também tem essa questão da osmose, né, que tem a capacidade de destruir as bactérias, né, por meio da entrada também dessas moléculas de água. Então, aí matam as bactérias e conserva a carne, né? Então, aí é outro exemplo de processo de osmose, certo? Ficou claro essa parte de osmose? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá certo? Mas a osmose, o transporte passivo tipo osmose, é para a passagem de moléculas de água através da membrana plasmática, né? Por quê? Porque a água, ela foge de todas as regras. Ela é uma molécula polar, ela é uma molécula hidrofílica, mas ela consegue passar pela membrana plasmática sem um facilitador, sem a ajuda de uma proteína. Outro tipo de transporte passivo é a difusão facilitada, né? Então, assim, o que é que diferencia a difusão facilitada da difusão simples? É que na difusão facilitada, a substância ela vai precisar de um suporte para poder passar. Então, que substâncias são essas, Alessandra? As que são polares, as que são hidrofílicas, né? E aquelas moléculas grandes que também não conseguem passar livremente pela membrana plasmática. Então, que moléculas são essas, Alessandra? Aminoácidos, açúcares, íons, alguns tipos de íon, né? Glicose, que é um tipo de açúcar, hormônios, muitos hormônios não vão passar livremente através da membrana plasmática e vão precisar de um suporte, né? Então, assim, vocês estão vendo aí na imagem que existe dois tipos de proteína que vão ajudar na passagem dessa substância, que são as proteínas transportadoras, né? Vocês estão vendo aí um tipo só, que é a proteína transportadora, que formam canais proteicos. E tem as proteínas carreadoras, né? Então, assim, essas substâncias, elas só vão passar com a ajuda dessas proteínas. São proteínas integrais e proteínas carreadoras, né? Tem um gasto de energia, Alessandra, nesse processo? Não, né? Não gasta energia também não, porque é um tipo de processo de transporte passivo, né? Então, não vai requerer energia para essas proteínas transportar essa substância. Por quê? Porque, como eu já havia falado, está relacionado ao gradiente de concentração, ou seja, onde tem mais substância, né, o lado que tem uma maior concentração de substância, elas vão passar para o lado que tem menos substância. Então, aqui tem dois tipos
transportadores, né? Que tem a proteína de canal, ou proteína integral, vocês estão vendo aí que formam um canal para poder, abre um canal para poder as moléculas passarem, e tem as proteínas carreadoras, né? Então, assim, é o mesmo processo? São semelhantes? Não, são específicos, né? Cada proteína dessa, ela tem as suas particularidades para poder transportar essa substância. Então, vamos lá, que é mais uma vez uma imagem ilustrando, né, os dois tipos de transportadores, que é a proteína integral, que é canal proteico, e tem a proteína carreadora ou transportadora. Então, numa membrana plasmática, pode ter esses dois tipos de transportadores, né, de proteínas transportadoras, tanto o canal quanto a carreadora, né? Por quê? Porque cada um tem os seus tipos de substâncias que vão transportar, né, na membrana. Aqui é mais uma ilustração, né, que é uma proteína transportadora também, não tem necessidade de energia, também está relacionada ao gradiente de concentração, o lado que tem mais vai passar para o lado que não tem menos. E assim como as moléculas polares hidrofílicas, também os íons irão passar por esse processo aqui, né, de transporte. Vamos lá, proteínas integrais ou canais proteicos, porque essas proteínas, elas formam canais. O que acontece? Para poder essa molécula, vamos supor, um açúcar, passar por essa proteína carreadora, esse canal proteico, né, vai precisar de um estímulo. Essa proteína, ela não abre esse poro não se abre assim. Ah, chegou a substância e ele vai abrir para ela passar. Não, não é assim, nem com uma porteira. Chegou e abriu e passou. Vai ter que ter uma substância que estimule, que ligue a essa proteína e, lógico, já sabe, né, a própria membrana, o próprio processo, ele já identifica qual é a substância que vai passar. Então, vem uma outra substância, se liga à proteína e estimula a abertura desse poro, né? E aí permite que essas moléculas passem por esse poro. Então, estimulou, teve uma substância que se ligou à proteína, ao canal proteico, o canal se abriu e permitiu que essas moléculas passassem, né? Mas lógico que vai ter um momento que vai parar porque atingiu o equilíbrio. A mesma quantidade de substância que tem interno vai ter externo. Então, pronto, controla-se a passagem, né? Até que se atinja o equilíbrio. A mesma coisa demonstra a imagem, né, ao lado. Então, quem vai passar pelos canais proteicos são alguns tipos de aminoácidos e açúcares, assim como o íon. Vai depender da substância, né, que vai passar. Olha, essa imagem ela é bem mais explicativa. Aí eu tirei a imagem do livro para que vocês possam entender melhor. Eu não encontrei nenhuma imagem tão explicativa quanto essa. Então, vocês estão vendo aí, ó, que precisa-se de uma molécula estimuladora. Essa molécula ela precisa se ligar à proteína integral para poder o poro se abrir, que é o sítio de ligação. Tá vendo ela lá? Se liga e aí o canal ele abre, né? E as substâncias, né? Aí vamos supor essa substância ela é polar, é um tipo de aminoácido. E ela está em maior concentração no meio externo, como vocês podem ver as bolinhas vermelhas. Então, elas vão passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Então, a ligação de uma molécula estimuladora provoca a abertura do poros. Pronto, abriu e a substância polar pode difundir através da membrana. Daí é difusão facilitada por meio de proteínas integrais ou canais proteicos. Quem? Aminoácidos, alguns tipos de aminoácidos, açúcares e íons. Pronto, isso aqui é o tipo de proteína, canal proteico. Tem as proteínas carreadoras. É o mesmo processo, Alessandra? Não.
não é o mesmo processo. Veja só, esse tipo de proteínas vai auxiliar também substâncias polares e substâncias carregadas, né? Mas é as mesmas que passam pelas proteínas integrais? Não. São outros tipos de proteína. É bem específico esses processos aqui no interior da célula, né? A gente está aprendendo só os mecanismos, os processos. Mas eu dizer assim, tal tipo de açúcar passa assim. Não, a gente teria que aprofundar, ver quais são, estudar, ver quais são os estudos aí científicos que já vem vendo quais são essas substâncias que passam por esse processo. Mas quando se está no laboratório testando medicamentos, né, para combater determinado problema, e um desses processos aí vai servir para essa substância, para esses medicamentos. Ou eles vão passar por proteínas integrais, ou eles vão passar por proteínas carreadoras, ou eles vão passar livremente pela membrana plasmática. E aí todo esse estudo ele é feito dentro de um laboratório utilizando as células, né? E qual é a célula que eu disse que é mais utilizada no laboratório para fazer esses tipos de teste? São primeiramente os micro-organismos, que são as proteínas, para depois irem para as células do nosso organismo. Então, aqui nós estamos vendo só os processos, né, os tipos de transporte. Quando vocês estiverem estudando as disciplinas específicas, toxicologia, né, farmacognosia, vai acontecer de vocês estudarem algum mecanismo dentro do processo, né, orgânico do nosso organismo, e vocês já vão saber qual, quando falar do transporte passivo, tipo de fusão simples ou facilitada, vocês já vão associar aí e entender, tá certo? Por isso que eu estou dizendo aqui, só substâncias polares, aminoácidos, açúcares, mas eu não estou especificando o tipo dessa substância, certo? E aí, o que que acontece? Por exemplo, tem um açúcar, um tipo de açúcar, como a glicose, que é uma das substâncias que nossas células mais precisam, que é a substância fornecedora de energia, todo o tempo está entrando nas nossas células para fornecer energia, o processo que ela vai ser transportada é essa daqui, carreadora. Agora, vai precisar de uma substância para poder estimular a entrada, a abertura desse poro? Não. A própria substância que vai passar, ela já estimula a célula, a proteína a abrir o poro, e ela mesma vai promover um processo de modificação nessa proteína. Ou seja, ela se liga, como vocês estão vendo aí, e aí vai haver uma modificação. A parte de cima fecha e a parte de baixo ela abre para poder a substância passar. E aí também vai estar relacionado ao gradiente de concentração. Vai estar, a substância vai passar do meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Olha. Esse exemplo aí, ele é mais claro. Tem a glicose. A glicose, ela se liga à proteína. A proteína vai fechar a parte de cima que a glicose se ligou e vai abrir a parte de baixo para poder liberar a glicose para o meio interno da célula. Então, há uma modificação na própria estrutura. A própria substância, ela vai promover essa modificação na proteína, não vai precisar de um estímulo externo, né? Então, a própria proteína carreadora, né, ela vai se modificar para poder liberar essa substância, que no caso é a glicose. Então, ela sofre uma alteração conformacional. A própria proteína sem precisar de um estímulo externo. E aí ela volta ao normal. Ela fecha a parte de baixo e abre novamente para poder receber mais glicose. Tá certo? Então, esses são os dois tipos de difusão. Difusão simples, no qual as substâncias elas passam livremente pela bicamada, mas elas precisam ser apolar, hidrofóbica ou pequena. E tem o processo de difusão facilitada, que vai precisar de um facilitador, que no caso são as proteínas, são dois tipos.
ou proteínas integrais ou proteínas carreadoras. As integrais formam canais proteicos e precisa de um estímulo, um estimulador, se ligue à proteína para poder estimular a abertura do poro do canal. E as proteínas carreadoras, não, elas sofrem uma modificação, alteração conformacional, mas aí depois ela volta o seu estado normal, né? E uma das substâncias que é muito transportada pela difusão facilitada são a glicose, né? Glicose é uma fonte de energia para a célula. Então, ela passa por esse processo aí de transporte, que é a difusão facilitada. Eu vou passar aqui outro vídeo, tá certo? Para vocês pegarem mais aí o que eu falei. Vou parar aqui a apresentação e vou colocar aqui o vídeo, difusão simples. Eu vou mostrar aqui a difusão simples, tá? É um vídeo bem simples, tá dizendo bem simples, mas só para vocês entenderem o transporte da substância. Ó, vocês estão escutando? Pronto, vocês estão vendo aí, né? Ó, a bicamada. E aí a substância, ó, que está em maior concentração no lado externo, estão passando para o lado interno. Vendo? Ó? Não estão precisando de facilitador. É um transporte passivo, as moléculas passam por entre os lipídios, né? Ou de poucas moléculas, mas é dióxido de carbono, O2. Ó. Vocês viram aí bem direitinho? Deu para entender, né? Bicamada. E aí as moléculas começam a passar, meio mais concentrado para o meio mais menos concentrado. Vocês estão vendo? Sim, professor. Terminei um feedback que eu... Pronto. Então, agora eu vou passar outro vídeo para vocês virem ainda mais por meio desse vídeo, que ele é bem mais explicativo. Uma animaçãozinha ajuda, né? Então, deixa eu olhar aqui o outro. O outro está aqui, transporte em membrana. Vamos lá. Olha, esse daqui... Espera ainda, viu? Eu agora botei foi tudo. Minha Nossa Senhora. Nós Que retiramos foi que toda a eu nossa fiz energia aqui? em moléculas orgânicas Pronto. da comida. E antes que possamos usar essas moléculas, elas têm que entrar em nossas células. Começando Professor, eu vou pelas colocar em tela cheia, por favor. Quem está no Oi? celular. nossa energia em moléculas. Tenta Como colocar em é? tela cheia, por favor. Tá certo. Eu vou colocar, viu? Vou ver se tá certo aqui. Porque no celular é ruim de ver. Meu Deus, tá certo assim? Tá dando para ver? Pronto, tá Tá bom ótimo. assim, dá pra ver. Pronto, pois eu vou começar aqui, viu? Aí vocês vão entender todo o processo que eu falei aqui. Nós retiramos toda a nossa energia em moléculas orgânicas da comida. E antes que possamos usar essas moléculas, elas têm que entrar em nossas células. Começando pelas células do lúmen do intestino delgado. Vamos dar um zoom sobre a superfície dessas células. A membrana plasmática é semipermeável, o que quer dizer que algumas moléculas podem cruzá-las, enquanto outras não. Como essas moléculas entram e saem da célula? Transporte passivo. Lipídios, como essas moléculas amarelas, podem passar pela bicamada da membrana. Observe como eles se movimentam a favor do gradiente de concentração. Eles estão indo do mais concentrado para o menos concentrado. Isso é um exemplo de difusão. Difusão é uma forma de transporte passivo e não requer energia da célula. A maior parte das moléculas não podem cruzar as membranas plasmáticas. Aqui está a frutose entrando na célula por difusão facilitada.
movendo-os a favor do gradiente de concentração por uma proteína transportadora. A difusão facilitada também não requer energia da célula, e por isso também é classificada como um transporte passivo. A água pode cruzar a membrana tanto por difusão facilitada, quanto diretamente através da membrana. O processo de difusão da água se chama osmose. Transporte ativo. A bomba de sódio e potássio move os íons contra o gradiente de concentração, indo do gradiente menos concentrado para onde estão mais concentrados. Isso requer energia da célula, por isso é chamado de transporte ativo. A energia do ATP é usada para mover os íons de sódio para fora da célula e os íons de potássio para dentro. Outro tipo de transporte ativo é o cotransporte. Nele, os íons de sódio e glicose movem-se para dentro da célula por uma proteína cotransportadora. Íons de sódio movem-se a favor do gradiente criado pela bomba de sódio e potássio, e a glicose move-se contra o seu gradiente de concentração. Exocitose e endocitose. Agora vamos olhar o outro lado desta célula intestinal. Materiais a serem exportados podem ser transportados por vesículas que se fusionam com a membrana plasmática, liberando o seu conteúdo para fora da célula. Este processo é chamado de exocitose. Na endocitose, a membrana plasmática forma uma bolsa, contendo material do exterior da célula. Difusão de gases. Deste lado da célula, também podemos ver o oxigênio e o dióxido de carbono se difundindo através da membrana. Nossas células utilizam todos esses processos para conseguir os nutrientes que precisamos. O que é melhor para você Pronto, neste é momento? só Viajar pra você. ou economizar? Ah, meu As Deus duas do céu. coisas, é claro. Acesse 123milhas.com e programe sua viagem com até 5. Pronto, isso aqui era só para vocês verem uma animaçãozinha, que não tem muito na internet, mas eu achei essa daqui que deu certo, né? Vou ver como é que eu faço. Pronto, vocês entenderam? Deu para entender? Com o vídeo agora ficou um pouco melhor. Ficou, né? Deu para entender mais. Olha aqui. Não tem mais vídeo, não. Só voltar aqui para a apresentação. Então, assim, vocês viram... Gente do céu, tem hora aqui... Vou aqui, parar. Vou colocar aqui a apresentação. Pronto. Então, essa parte de transporte passivo, a gente conclui. Vocês querem ver já a parte de transporte ativo ou querem fazer um exercício que fala sobre o transporte passivo? Ou vocês já querem ver a parte de transporte ativo? O que é que vocês acham? Acho que é o melhor exercício, já passou muito conteúdo. Pronto. Todos concordam? Alguém discorda? Tem gente. Como foi aí? Vocês já querem fazer o exercício? Eu já estou toda perdida nesse negócio. Vocês querem fazer... já querem fazer o exercício ou que eu continue com transporte ativo? Ou a gente vê transporte ativo na próxima aula? Eu acho que pode ser um exercício também, porque Mas senão já vai misturar os dois, não? Né? Porque senão vai ficar muito conteúdo. Se misturar os dois assuntos, eu acho que... Agora, vai dar tempo a gente ter tudo para a prova? Para a prova, quando será a prova? Não. Tem que pegar o calendário. Eu acho que vai ter só mais uma aula, aí é prova. A prova é dia... Qual dia? Que eu esqueci. Eu É acho dia que 8. Semana, porque próxima semana é feriado, que a senhora falou.
Quem tem um calendário aí para a gente Porque se ver, só tiver uma aula, vai ser o feriado. E a próxima aula é prova, então. aí a prova fica até transporte passivo, Pois pronto, tá bom assim. certo? Falta bem pouquinho para a gente terminar esse conteúdo de citologia. Mais uma aula, eu acredito, mais 2 aulas, a gente conclui. Mas se vocês quiserem, a gente vê transporte ativo. Não tem, não tem problema, né? Os demais aí se manifestem. Passa o exercício. Pronto, eu vou passar o exercício aqui, tá bom? Pronto, então aqui, ó. Não vai ser metodologia ativa, né? Mas que o conteúdo é um pouco complexo. Vocês estão vendo aí? Então, vocês irão fazer. Copiem essas questões, tirem a foto. Tem umas que incluem transporte ativo, mas vocês não irão fazer, tá certo? Porque o transporte eu vou passar aqui, fazer o seguinte, aumentar mais uma questão. Transporte passivo não requer energia. Pronto, vocês irão fazer até a questão de número 4, tá certo? E a 5 e a 6 vocês deixam para a próxima aula. Vocês fazem a primeira até a 4ª questão. Eu vou parar aqui de gravar. Já encerrou o conteúdo, né? Vou interromper.